Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelera, Bitcoin bate no paredão 74 mil dólares e começa a retrair. Será que tivemos um fake pump? Uma alta sabor baixa? Será que vamos repetir 2022? Estamos diante de uma armadilha? É isso que eu quero te responder nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que aconteceu ontem? Tivemos uma forte aceleração, mais de 6% de alta para o Bitcoin no dia. Fechamos exatamente em 72.600, depois de beliscar os 74 mil dólares. Perfeito, tivemos o rompimento dos 70 mil, faixa que nos manteve em consolidação por 28 dias. Só que a gente ainda precisa da confirmação de rompimento, e ela só virá se fecharmos um dia acima da máxima do dia de rompimento, 74.100. Mas em 74.500 a gente tem a resistência, que foi suporte mensal anterior. Então, para que a gente de fato tenha uma continuidade deste movimento de alta e a gente confirme todos esses rompimentos, a gente tem que fechar um dia acima de 74.500. Ponto final. Este é o maior desafio. Estamos em um cenário bullish, uma vez que o mercado cripto está se sustentando e até acelerando com um cenário de guerra, conflito armado no Oriente Médio. A gente vem falando que este sim é um cenário muito mais bullish, só que existe uma narrativa de que este movimento é exatamente o mesmo movimento que vimos em 2022. Entre maio e junho de 2022, nós tivemos este mesmo movimento, que antecipou quedas muito mais brutais. Será que de fato a gente está diante do mesmo cenário? A gente vai repetir o passado? É isso que a gente vai avaliar agora. Estamos falando deste ponto. Este é o ponto que muitos estão levantando no momento atual. Tivemos queda, recuperação, para continuar caindo. Tivemos queda, recuperação para continuar caindo. Alvo, adivinha só, 45 mil dólares. Será que isso faz sentido? Será que isso é plausível? Será que a gente está no mesmo cenário? Porque do ponto de vista gráfico, a gente pode até discutir que o cenário é muito parecido. Mas e o contexto? Porque o mercado, ele traz movimentações, mas o contexto importa muito, e o cenário macroeconômico também. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Vamos olhar, estamos falando deste movimento e deste movimento. Se eu colocar no gráfico de 3 dias, fica bem claro que a gente tem um cenário parecido. A gente teve uma queda forte, uma acumulação, uma pernada de alta agressiva e um movimento de falha em qualquer tipo de recuperação. Queda agressiva, acumulação, movimento de alta agressivo, falho. Certo. De forma objetiva, isso começa a fazer sentido. Oh meu Deus, será que os ursos vão sair como sabichões nesse momento? Vamos nos aprofundar um pouco mais. O que nós tivemos naquele passado, naquele período de 2022? Nós tivemos uma aceleração brutal. Perfeito? Uma aceleração brutal. Aceleração brutal. Tivemos também aqui uma aceleração brutal. Tivemos euforia irracional aqui. Tivemos euforia irracional aqui? Na verdade, não. Neste ponto, o Bitcoin tinha sim subido muito, e as altcoins estavam explodindo. Aqui nós tivemos uma valorização, mas foi uma valorização só do Bitcoin. Então nós vimos um topo em euforia,
e aqui um topo em apatia. Este já é um sinal divergente. Neste ponto aqui, nós começamos, na verdade nós não, mas na verdade o Fed começou a aumentar a taxa de juros. Em novembro de 2021, houve o início da escalada da taxa de juros porque a inflação já estava elevada. Neste ponto, principalmente aqui, nós caminhamos com cortes de juros e até o fim do QT, o fim do apertamento quantitativo. Um afrouxamento econômico começou, ou seja, cortes de juros ao invés de aumento de juros e uma injeção de liquidez indireta com o fim do QT, diferente deste período que teve o começo, o início do QT, do apertamento quantitativo. E nós temos também um ponto que chama a atenção. O ISM-PMI, nesta área, começou a cair. O que é esse ISM-PMI, Luan? Este é um indicador chave da saúde da economia norte-americana. O ISM-PMI mostra se os Estados Unidos estão com expansão econômica ou não. Expansão econômica se traduz em maior liquidez, e maior liquidez é benéfico para mercados de risco. Nós estamos, a partir deste último janeiro, vendo o ISM-PMI subir acima de 50. E se você acompanhou a leitura do ISM-PMI combinado ao movimento dos mercados de risco, você sabe que expansão é benéfico para o Bitcoin. Então a gente tem um contexto diferente. Mas, se você só olhar para o gráfico, você vai perceber que tem algumas diferenças. Primeiro ponto, neste período nós tivemos a perda sem continuidade. Perda sem continuidade dos fundos. Então, a gente teve a perda, uma acumulação e uma bandeira de baixa de fato. No entanto, embora a gente tenha um movimento até pior neste cenário, o ponto de sustentação atual é maior. Não quer dizer que vai segurar, mas é maior. Por quê? Porque a gente atingiu o RSI semanal em sobrevenda aqui, em uma faixa já mais extrema. Neste ponto a gente não atingiu, a gente só foi atingir de fato neste ponto, num ponto mais abaixo, depois da queda mais agressiva. E nós estamos trabalhando em medo extremo há semanas, com um adendo. Como a gente perdeu este fundo aqui, o consenso é de que teremos mais quedas. O consenso aqui é de que teremos mais quedas. O consenso aqui era de que temos uma sustentação, vamos formar um W neste cenário e a gente vai lá para 100 mil dólares. O sentimento do mercado aqui era muito mais bullish do que aqui. O consenso em 2022 era que depois deste movimento a gente vai acumular até outubro e vai subir. Neste caso, o consenso é de que a gente vai lá para 40 mil dólares, vai acumular e vai subir. Então, a gente tem uma grande diferença de cenário, de comportamento, de sentimento. Sem falar que a gente tem uma sustentação importante nesta linha de tendência de alta. Eu tinha anotado aqui para te mostrar a diferença dos cenários em que a gente tinha em 2022. Mas, na minha humilde opinião, o nível de sustentação com indicadores bem objetivos e sérios aqui é muito maior do que o que tínhamos aqui. A correlação que faz sentido é esta, deste ponto com este ponto. E se a gente olha para o Fibonacci,
a gente vê que, embora este movimento tenha sido muito mais brutal, a gente não pode esquecer do diminishing returns. Então, movimento de correção que vem por uma liquidez de euforia que permitiu que a gente corrigisse muito mais por mais tempo. Não tivemos a mesma aceleração, não tivemos a euforia, e isso pode sim nos colocar diante do cenário de sustentação. Preste muita atenção. Eu estou falando que não vai acontecer? Claro que não. Eu estou te mostrando que o cenário não é o mesmo. Do ponto de vista gráfico, a gente tem uma estrutura parecida, mas analisar o gráfico sem contexto é fazer uma análise muito superficial. Então nós temos diferenças brutais que devem ser consideradas. Mas você vai apostar na alta de olhos fechados? Claro que não. Você deve ter planos para o pior cenário. E é isso que eu chamo a atenção. Você que está vendo isso aqui, esperando 40 mil dólares, só vai comprar com 40 mil dólares, coloca qual é o seu movimento caso o seu pior cenário aconteça. O que acontece se o mercado for lá para 100 mil dólares, corrigir em 85 e explodir? Você está pronto para isso? É isso que você tem que responder. De nada adianta você acertar um movimento e ficar de fora dos movimentos maiores. As pessoas ficaram esperando os 12 mil dólares e tem gente que espera até hoje. Os 40 mil podem ser os novos 12 mil dólares. Então vamos prestar muita atenção a este movimento e aos 74 mil. Não, porque agora já está devolvendo. A gente teve um movimento agressivo de alta. É natural uma retração. Qual é o ponto de sustentação mais importante? Na minha humilde opinião, 65 mil dólares. Este é o ponto de fundo ascendente mais importante. É natural que a gente veja um movimento para que a gente possa enfrentar a resistência. Passou dessa resistência, até essa estrutura vai ficar descaracterizada. Então preste muita atenção e se prepare para os piores cenários. Como que eu estou me preparando? Simples. Eu faço operações no mercado futuro, aumento o meu caixa e uso este caixa mais gordo caso a gente veja movimentos brutais de baixa, caso os ursos estejam corretos com este movimento. Se isto acontecer, o meu trabalho não é adivinhar o preço, é reagir a este cenário. Então, se esse cenário tomar forma, o que eu vou fazer? Vou usar o caixa que eu construo com operações no mercado futuro para fazer essas compras. Se o mercado simplesmente acelerar, fizer este movimento, perfeito, eu já fiz o meu DCA. Eu já estou exposto, eu não estou tentando adivinhar o fundo, eu estou exposto e estou pronto para uma valorização. Não tem adivinhação aqui, não tem guru, não tem bola de cristal. É trabalho sério de investimento, considerando risco, sempre existe risco, e o potencial retorno. Depois de um movimento corretivo como este, em um topo em apatia, eu sim entendo que estamos em pontos interessantes. Já, obviamente, se estivermos em pontos muito mais interessantes, você não vai comprar uma resistência, é claro, mas este range foi um range produtivo. Então preste muita atenção em como você está se comportando e tome cuidado com leituras superficiais. O gráfico, sim, ele traduz o comportamento de compradores e vendedores, mas colocar que o mercado vai fazer algo exatamente igual quando o contexto é diferente, talvez seja um tiro no pé. Então tome muito cuidado e preste atenção. Você pode se perguntar, como é que eu estou fazendo caixa com essas operações? A gente segue apresentando as operações de trade aos nossos integrantes Premium e Desafio. Tá aqui, ó. Tenho pouco tempo de operação, menos de um mês, mas até o momento fiz 1.673, 4.600 dólares, 60% de banca aumentada nos trades, capital de lucro protegido. Olha só, a caixa aumentou 50%, caixa aumentou 60%. Todos esses relatos de integrantes
do Prêmio Desafio podem ser verificados no segundo link da descrição lá na nossa comunidade geral, que também é um local que eu passo dicas, sites, atualizações importantes do mercado. Participe, é gratuito. Tem muita informação bacana para você. Agora, quer participar desses times fechados? Clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto. O time vai te encaminhar todas as informações para você participar e, se fizer sentido, você vai ser muito bem-vindo. Aguardo o seu contato. Primeiro link da descrição. Vamos acompanhar esse movimento. Consciente de que a resistência mais importante é 74,5 e o suporte mais importante, 65 mil dólares. Esteja pronto para os piores cenários, mas não fique adivinhando o preço, porque quem adivinha preço fica para trás. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas eu lembro, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, eu trago alertas, com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, depois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é claro, eu também desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.